Olá! Vamos esperar o pessoal entrar. Posicionamento e clareza profissional. Construção de uma identidade, posicionamento. Oi, oi! E aí? Quem vai assistindo gravado? Quem assistiu a live anterior? Conseguiram estruturar os seus números? E hoje vamos falar de posicionamento. Posicionamento e clareza da sua identidade profissional. Então, hoje eu quero te conduzir para essa reflexão que provavelmente ninguém te ensinou na faculdade. A gente aprende técnica, aprende a atender, aprende a acolher, mas ninguém ensina como sustentar o valor da sua clínica profissional, da sua clínica que vai sustentar a sua profissão. Bom dia, Cris, bem-vinda! Já comecei falando por aqui enquanto vocês vão entrando. Principalmente não nos ensinaram a como parar de se sentir estagnada quando a gente também já alcança um certo faturamento, seja da clínica, seja de outro, né? De outra forma de renda que venha através da psicologia. Como muitas psis iniciam a carreira com concursos e CLT. Então, hoje eu vou começar com uma frase que talvez possa incomodar algumas psicólogas. Eu pensei bastante em colocar ela aqui, mas eu falei assim: eu preciso levar ela, porque preço de psicoterapia não é cálculo. Eu vejo muitas pessoas tentando calcular, calcular e calcular o preço da psicoterapia. Preço é posicionamento profissional. É esse posicionamento que sustenta a estrutura do seu negócio. Comenta aqui com foguinho quem sentiu incomodado, impactado com essa frase aí. Quem está no ao vivo, manda no chat. Quem for assistindo gravado, pode deixar nos comentários. Se você sente dificuldade em cobrar, em precificar, se sente insegura de falar do valor, quando o paciente pergunta qual que é o seu valor, e o sentimento ainda não é de segurança, de sustentação sobre o preço que você conseguiu estabelecer do seu atendimento, ou você percebe que a sua clínica ela não cresce como ela poderia. Você tem muito para entregar e cresce pouco. O problema não está no preço, está na base que sustenta esse preço. E não, eu não estou falando da sua técnica, da sua habilidade em ser psicóloga clínica. E é isso que nós vamos organizar aqui hoje. Qual o problema que você resolve na sua atuação clínica? Qual é o problema que você resolve? Você tem isso bem definido para você? Porque esse é o primeiro ponto que se trabalha com posicionamento. A clareza do que você resolve. Ou você é só mais uma psicóloga. E eu não estou falando de nichos muito amplos, como eu vejo posicionamentos por aí. Porque tem muitas psicólogas com Instagrams muito bonitos, mas sem conseguir se posicionar de verdade. Um nicho como ansiedade, relacionamento, isso não posiciona ninguém. Eu estou falando da real clareza do que você transforma na vida da pessoa que te procura. Porque quando você tem clareza do problema que você resolve, que você é muito boa, que você se sente confortável, que você não se sente insegura, que você sente segurança em falar: eu resolvo isso, eu consigo resolver isso.
O paciente, se você não sente essa segurança, o paciente também não sente. E esse é o primeiro ruído de posicionamento e comunicação. O entendimento sobre o porquê ele escolher você como psicóloga dele, independente do valor. Porque existem outras profissionais que se posicionam da mesma forma e têm um valor mais acessível. E aí você ganha ou perde por comparação de preço. E não é aqui o nosso objetivo, porque essa comparação, entrar nessa disputa por preço, te consome. Consome o seu emocional, te cansa, te deixa em exaustão, consome o teu tempo do teu CPF. Então, nessa forma de pensar sobre preço, o seu CPF está sustentando o seu CNPJ. E não é esse o objetivo quando se tem um negócio, quando se tem uma empresa, um consultório de psicologia estabelecido e estruturado como empresa. Hoje, você é vista como especialista ou só como mais uma psicóloga? Responde isso com sinceridade aí para você. Você entra em disputa por preço, em comparações? Porque isso muda completamente a percepção de valor. Aquele medo de a pessoa me procurou, eu não posso perder ela de jeito nenhum. Quanto mais específica você for no seu posicionamento, na sua construção de identidade profissional, não estou falando de Instagram, estou falando da sua construção de identidade profissional. Mas fica fácil de você sustentar o teu valor. É isso que acontece comigo, o CPF sustenta o CNPJ. É isso que acontece com muitas psicólogas e isso aconteceu comigo também. Foi assim que eu aprendi. A nossa vida pessoal sustenta o consultório, sustenta a clínica, porque entramos nessa disputa de preço, nessa dificuldade de se posicionar, de conseguir reconhecer o seu valor. Por isso que nós somos pistas valiosas, porque a gente se conecta com o nosso valor. Agora vamos para o segundo ponto do nosso encontro de hoje. Quem está ao vivo, quem está assistindo no gravado, que é autoridade. Autoridade. Quando você escuta isso dentro do contexto da psicologia, você é autoridade em quê? Já parou para refletir sobre isso? Que a sua autoridade é a tua experiência. E muitas vezes, por você estar recomeçando, reestruturando, agora nessa época de Páscoa, né, eu acho que muitas pessoas se conectam com essa ideia de revisitar a vida, de reorganizar a vida, né? E por isso que eu trouxe essas reflexões nesse momento também, para a gente buscar essa reestruturação da clínica particular. Oi, Luana, bem-vinda! Estamos aqui já um pouquinho adiantado, mas depois você consegue ver. Vamos participar aqui da sua experiência. Quem já atende? Essa é a pergunta. O que você atende e o que você comunica? Quais são as provas do seu trabalho hoje? Cícera, mas a gente não pode ter print de paciente, mas é a tua experiência, o como você comunica reflete no teu posicionamento e o teu posicionamento faz com que você não entre em disputa por preço. E quando você não entra em disputa por preço, é o seu CNPJ que sustenta o teu CPF. E não o teu CPF, o tempo, a qualidade da tua vida que sustenta a tua clínica particular. Certo? Então a minha pergunta hoje é: o que hoje reduz essas objeções do teu atendimento? Você tem um processo claro dessa estrutura como empresa, como um consultório que é um negócio empresarial? Você tem um processo claro? Como que é o seu contrato? Ele é apenas um contrato terapêutico ou ele é um contrato que olha para o teu CNPJ também? Porque são duas cadeiras que nós sentamos. Nós sentamos na cadeira da psicóloga clínica,
técnica, excelente, que investiu muito em pós-graduação, e da psicóloga CEO, que precisa viver desse faturamento. Então, o contrato, ele precisa abordar essas duas necessidades, que é uma explicação mais estruturada. Por isso que dentro do método Desenvolvendo Psi, a gente subdivide em 6 setores principais, né? Existem opções para ter mais setores? Existem, mas como a gente olha a necessidade, o início é de pelo menos os 6 setores, que é a logística da agenda para que o seu CPF não precise sustentar o teu CNPJ, é o suporte, o pós-venda, o comercial, o produto, e aí entra o dinheiro, né? Eu falo do setor dos números, que é faturamento, contábil e financeiro. Faz pouco tempo que passei a ter uma visão empresarial. Sim, porque não sei a formação de vocês, mas na minha também não, e a grande maioria que eu converso, as minhas alunas, e eu já tive clínicas, uma equipe gigantesca, ninguém, é muito difícil, né? Geralmente as psicólogas começam a atender ou entram nessa dinâmica de já anos atendendo, onde a gente só quer atender. Temos um salário fixo de um outro trabalho, de um concurso, e é um bico, é um a mais o atendimento clínico, né? Eu quero chegar lá, atender, receber e gastar. Comprar umas blusinhas, passar na padaria e gastar aquele dinheiro. E não, quando a gente olha para a psicologia clínica como empresa, ela vai te trazer essa previsibilidade financeira muito maior do que um CLT. Porque quando você age dessa forma, só atendendo, atende, enche a agenda, entra nessa disputa por preço, você tá ali, é uma psicóloga que só tem rotina de atendimento, você não tem uma empresa. E isso não sustenta, rotina de atendimento não sustenta, só sobrecarrega, certo? A faculdade não nos ensina sobre isso, é só atender e pronto. Exatamente. E como viver desse só atendimento, né? E será que é uma obrigação da faculdade ou é uma porta aberta que temos que agregar à nossa formação, né? Eu acredito que poderiam pelo menos levar essa ideia do empreendedorismo. Algumas faculdades estão trazendo mais palestras, mais grupos de estudo sobre o empreendedorismo, né? Agora, vamos ao terceiro ponto, vamos lá. Mentalidade de que psicologia não dá dinheiro e não existe psicólogo rico. Gente, essa é a mente da psi pobre, né? De que o atender, o acolher, eu falo que é o mimimi do consultório ONG. Eu sei que isso impacta, né? Não é esse o meu objetivo como psicóloga. Eu acolho os meus pacientes, eu recebo os meus pacientes. É tanto que aqui nas redes eu falo muito isso e os meus pacientes me seguem, os meus pacientes me incentivam, porque é realmente isso, é você olhar o seu posicionamento. Quem você quer atender, né? Se você não consegue acolher aquela pessoa, tipo, essa semana eu tive uma procura, R$ 70 era o que ela conseguia pagar. Isso não é nem metade da minha tabela social hoje. E não, eu não posso acolher essa pessoa, né? E como que eu vou fazer? Eu vou encaminhar essa pessoa. Eu vou ter a minha responsabilidade ali, vou acompanhar esse processo de encaminhamento dela. E quando ela puder pagar, quem sabe ela consegue ver pelo meu posicionamento que eu posso sim ajudar ela nesse momento, certo? Então vamos ali para o nosso terceiro ponto, que é o mercado. O mercado da psicologia clínica. Seu público tem a capacidade de pagar o valor que você deseja? Por exemplo, o meu nicho de atuação na clínica é bipolaridade. E bipolar tem as suas instabilidades financeiras, né? Então, ali sim, eu preciso ter alguma estratégia para esses momentos onde eu consiga ter a previsibilidade financeira do meu consultório. Mas e você? O seu público, ele tem a capacidade de pagar o valor que você deseja? Porque é importante a gente olhar para essa maturidade empresarial. Esses dias, ouvindo um podcast,
eu vi ali o dono da Chili Bean sendo questionado o porquê que a marca dele sempre vende em quiosque do shopping e nunca em uma loja de shopping. E aí a pessoa que questionou é uma pessoa, né, de um alto padrão e que disse, eu não compro em quiosque de shopping. E aí ele respondeu, mas o público para quem eu vendo, para quem é o meu cliente ideal, compra no quiosque do shopping. Então a gente ter essa maturidade de entender quem é o teu público. Ele tem essa condições de pagar esse valor que você está almejando? Porque aí, não tem, então eu não tenho como crescer? Não. Você precisa olhar com estratégia e planejar a tua empresa além do atendimento 1 a 1. É sobre você ajustar esse público. Porque você pode estar tentando sustentar um valor, se posicionando para um público que não tem essa mesma capacidade. E isso é maturidade da identidade profissional. Porque se você não olhar para isso, gera frustração. E aí, quais são as estratégias que você pode buscar dentro desse planejamento da tua carreira? Aqui nós estamos falando dentro do método Desenvolvendo Psi do setor comercial. O comercial da tua clínica. O que você pode oferecer além para esse público, além do atendimento 1 a 1? A Cris colocou, graças a Deus estou curando dessa mentalidade. Sim, eu vejo esse movimento muito legal, esse amadurecimento das pessoas. Oi, Sara, bem-vinda! Olha, então agora a gente vai entrar num ponto que quase ninguém olha para o consultório psicológico. A entrega e o produto, que é a experiência do seu paciente, além da técnica que ele recebe na cadeira da psicóloga clínica. O seu atendimento desse paciente depende 100% de você? Ou existe uma estrutura que sustenta toda essa jornada dele dentro da tua empresa? E o mais importante, você está considerando todo o tempo que você investe para poder atender? Antes da sessão, durante, depois, mensalmente financeiro que tem que fazer. Você leva isso em consideração? Porque muitas vezes você acha que está cobrando por 50 minutos, mas na prática você investe um valor de tempo muito maior. E é isso que entra em conflito com a tua precificação. Porque tu tenta vender a hora, mas nós psicólogas não vendemos hora. Essa é a mentalidade CLT. Não somos contratadas por hora. Somos contratadas por técnica, por conhecimento. Então, o que você está vendendo não é CLT, 8 horas por dia, 40 horas por semana. O que você está oferecendo na tua empresa é o teu conhecimento técnico. E é isso que precifica. Por que que você tem essa dificuldade em precificar? Quando a gente abre a tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia. Eu não sei vocês, mas no início eu tinha muita dificuldade de compreender de onde eles tiravam aqueles valores que eles colocam ali como referência mínimo, médio e máximo dos atendimentos, das atividades da psicologia. Eu ficava perdida. Você consegue entender aquela lista? O que está incluso ali para precificar o valor mínimo da sessão de atendimento, por exemplo? Porque geralmente essa dificuldade de compreender o resultado, né, que chega àquele valor, nosso, expõe para o paciente. O paciente também tem a mesma dificuldade de entender por que nós estamos cobrando esse valor. Tu imagina? Seu paciente consegue perceber o porquê que você cobra X valor? Ontem,
ao final já tinha encerrado a sessão de um paciente, e ele comentou com alguma colega do trabalho que iria para terapia enfim, abriu sobre fazer terapia e sobre o valor que ele paga. E ela falou, nossa, mas a gente tem plano de saúde, você paga isso? Ele falou assim, não, eu pago. Esse não eu pago é o posicionamento que ele enxerga. São os pontos que precificam que ele consegue perceber claramente o porquê que o atendimento dele vale esse X valor, mesmo ele tendo plano de saúde. Então é sobre isso. Por isso que eu disponibilizei para vocês, no grupo do Acelerador da Clínica Particular, a tabela de precificação do posicionamento e a clareza da identidade profissional. Lá vai te fazer refletir sobre tudo isso que nós estamos ouvindo, discutindo e conversando aqui hoje, porque eu gosto dessa construção. E é sobre isso que nós vamos estudar mais profundamente no dia 6 de abril, às 19 horas, horário de Brasília, na aula do Acelerador da Clínica Particular. Porque melhorando essa consciência sobre o seu valor, sobre o seu posicionamento, você consegue sim passar para o teu cliente e para o teu possível cliente, antes dele realmente ser o seu cliente, né? Porque quando ele deita à noite para descansar, que é quando ele se conecta com aquela necessidade de eu preciso marcar uma psicóloga, e ele vai digitando lá no Instagram, psicóloga, vamos supor, ontem esse paciente é um homem. Então, imagina um paciente homem, digitando psicóloga para homem sobre sobrecarga no trabalho. E aí? Quem que ele vai achar? E olha que aqui eu não vendo Instagram, eu estou vendendo estrutura. Mas não tem como a gente falar de estrutura sem falar da importância do marketing. Eu não vendo marketing, eu vendo estrutura. Eu falo de gestão. E quem que ele encontra? Porque hoje esse é o caminho. O seu paciente, ele vai conseguir olhar e entender o seu posicionamento, entender por que é você que ele precisa, que ele vai escolher. Entrou alguém, olá, bem-vinda. Então agora nós vamos falar dessa experiência do paciente. O seu paciente sabe exatamente como o processo funciona? Ou o seu possível cliente, quando ele entra, ele percebe o seu posicionamento ou ele se sente meio perdido? Você tem método? Como funciona? Ou você ainda está nesse momento de reestruturação? Por isso que eu estou abrindo essa sequência de lives e a aula gratuita no dia 6 sobre essa reestruturação da clínica particular. Nesse momento, né, onde a Páscoa nos leva a refletir sobre essa reconexão com a vida, nós também precisamos nos reconectar com a estrutura da nossa clínica particular, onde o seu paciente entra e consegue encontrar uma comunicação consistente, uma segurança no momento da precificação. Carla, a gente já falou bastante sobre precificação, depois entra no grupo, pega o material auxiliar, que isso pode realmente te ajudar. Você tem um onboard estruturado para quando o seu possível cliente chega? Existe um pós-venda, depois que ele agendou, que vai explicar todo o processo para ele, e a única preocupação dele vai ser falar sobre os motivos que o levou a marcar uma terapia? De madrugada, quando ele entrou ali no teu Instagram, ele conseguiu já aliviar aquilo, porque a gente sabe cognitivamente, se a gente está preocupado com alguma coisa, a gente anota ou executa, tira aquilo da mente, já vem uma sensação de alívio. Então, o paciente, ele entra no Instagram, ele vai para onde? Ele vai ter que esperar amanhecer para poder conseguir mandar um oi, eu quero agendar com você? Você imagina o percurso. Hoje comigo funciona assim, eu sempre oriento. Jesus, não faço nada disso. Pois começa a fazer. Vamos olhar. Um exemplo. O paciente entrou no Instagram da minha clínica. Ele é enviado para um formulário.
Formulário rápido, mas ali ele coloca o nome, o telefone dele, ele já pode descrever a demanda dele, então isso já vai trazer uma sensação de alívio, ele já não vai mais procurar outra psicóloga. E assim que amanhecer o dia, assim que eu conseguir olhar, essa é a minha planilha, né, a minha tabela de recepção, quando ele conseguir olhar, eu já vou entrar em contato com ele. Ele não procurou outra profissional, porque ali ele já se sentiu pertencente à marca. Cris, preciso de ajuda urgente. Maravilhosa, vamos lá. Pega as planilhas que a gente tem no gratuito. Porque o valor que a gente cobra não é só sobre técnica. É a tua experiência, é o que você realmente sabe resolver, né, Marcelo? E muitas vezes o problema não é preço, é a forma como o seu posicionamento como profissional está estruturado. Então, quem vai assistir no gravado, deixa nos comentários também a sua avaliação da sua estrutura da clínica particular. Porque não é fácil a gente sair da faculdade e conseguir viver da clínica particular, ser sustentada pelo faturamento. Agora vem um ponto que realmente ninguém fala. Se não falam na faculdade sobre estrutura, gestão, não vão falar sobre a falta de energia que a sobrecarga nos traz. Por quê? Como você sai dessa semana? Estamos num sábado, por isso que eu escolhi sábado de manhã. Você atendeu até sexta-feira, ou hoje de manhã você ainda atendeu, ou você está voltando a atender no consultório, ou vai começar e pensa, eu preciso encher a minha agenda. Aí você imagina, você atendeu 8, 10, 12 pacientes segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado tu atende 5, 4. Qual é o teu sentimento? Cadê tua energia? Tu tá cansada? Tu tá apática? Ou você se sente realizada, sustentada? Porque eu acredito que não existe ser humano no mundo que vá se sentir realizada, mesmo que o seu sonho era ter muitos pacientes, mas o fato de você precisar ter para se sentir financeiramente sustentada é uma autocobrança que gera essa exaustão emocional e que não tem descanso no final de semana. Tu pode ficar deitada o final de semana todo e tu não vai se sentir descansado. Porque não é cansaço, é a falta da estrutura, é a falta da gestão. Porque na tua mente a preocupação está. Segunda-feira, 7, 8 horas da manhã, vai começar tudo de novo e está tudo do mesmo jeito. E não existe preço que sustente uma psicóloga esgotada. Então, agora vamos trazer a realidade financeira. Quanto você precisa faturar por mês? Eu fiz essa conta na live passada. O quanto você precisa faturar para você se sustentar, ter ali o seu prolabore definido e viver com tranquilidade da tua clínica. E aí o mais importante, você sabe esse número? Quantos atendimentos por semana e por mês você precisa ter? Qual o valor que você precisa sustentar para que você consiga ter faturamento suficiente para que você consiga viver? Eu descobri esse momento com a maternidade. Foi aí que eu olhei para os meus critérios, fiz as minhas renúncias e me reestruturei. Por quê? Quantos atendimentos você consegue manter com qualidade, cuidando de você? E muitas vezes, quando você olha para os seus números, ele já é maior do que você está conseguindo lidar hoje. E você já está sobrecarregado. E agora eu quero que você olhe para o teu serviço. Agora nós estamos entrando no setor de produto do método Desenvolvendo Psi. Esse produto é um serviço de entrada? Ou ele é o produto principal da tua empresa? Quantos produtos a tua empresa oferece? O atendimento 1 a 1, ele é o produto premium? O high ticket, tá na moda todo mundo falar? O preço dele é coerente com isso?
Porque somente um produto dificilmente sustenta o faturamento de uma empresa. Eu gosto sempre de usar o exemplo da padaria. Tu imagina uma padaria que venda só pão francês. O dono da padaria vai conseguir ter uma qualidade de vida, vai conseguir pagar o padeiro, pagar o atendente, pagar o fornecedor, pagar a estrutura física da padaria dele? Cabe a sua reflexão. Como psicóloga, só com atendimento 1 a 1, você vai conseguir manter o teu salário e todos os custos de manter a tua empresa? Porque não adianta posicionamento bom com estrutura básica. E aqui vem a decisão final. Por quê? Qual é o teu preço hoje? E qual é o teu preço ideal? E o mais importante, o que está faltando para você sustentar o teu preço? É sobre você ajustar a tua estrutura. É sobre esse cálculo que nós vamos conversar na quarta-feira, na próxima quarta, antes dos feriados, às 19 horas, horário de Brasília. Então já deixa anotado aí na tua agenda e não perca essa oportunidade, que é sobre isso que nós vamos falar na próxima live. E para fechar, eu quero que você saia daqui com 3 coisas definidas para você ajustar na tua estrutura a partir de hoje. Pode ser organização, posicionamento, comunicação, experiência do paciente, estrutura de setores, mas você precisa sair daqui com algumas coisas definidas. Quem sentir vontade pode comentar no chat o que vai sair daqui, o que mais te marcou hoje. Quem for assistindo gravado pode deixar nos comentários o que mais te impactou hoje nessa nossa realidade. Porque tem muita coisa que é importante que você entenda. Você não está estagnada por falta de energia e por cansaço. É porque você não tem uma estrutura muito bem definida. E quem aí sentiu que está faltando estrutura? Quem sentir vontade pode me chamar no WhatsApp que nós vamos organizar um momento para a gente olhar para a tua clínica e fazer o teu diagnóstico. Manda lá um oi no WhatsApp, o link está na bio, entra no grupo oficial que a gente vai marcar o seu diagnóstico. A Cris já fez o diagnóstico dela. E se em algum momento você perceber que organizar sozinha não está sendo suficiente, é de direção que você precisa. E é exatamente isso que nós vamos estudar na aula gratuita do dia 6 de abril, às 19 horas, horário de Brasília. Nessa aula do grupo Acelerador da Clínica Particular, eu vou te ajudar a estruturar a tua clínica, a sustentar o teu posicionamento, a ter estratégias de decisões para que você consiga manter a tua precificação e, como consequência, a tua qualidade de vida. Certo? Então, no dia 6 de abril, às 19 horas, horário de Brasília, aula fechada, não vai ficar gravado, vai ser pelo Meet, só vai entrar quem estiver no grupo oficial do Acelerador da Clínica Particular. Então, quem aí já está preparada para esse dia, deixa nos comentários, manda aqui no chat, agenda na tua agenda, coloca lembretes, porque essa aula vai mudar a tua prática clínica, certo? Se de alguma forma você foi tocada com as tuas dificuldades, se o material te ajudou, se o material vem te ajudando nessa nova fase de psicóloga empresária e bem posicionada, faz um post, coloca lá, psicóloga empresária e bem posicionada, tem uma vida leve e me marca que eu vou te repostar, certo? Quem manteve por aqui, eu quero agradecer a companhia, quem esteve ao vivo, quem assistiu no gravado, quero agradecer a confiança no meu trabalho, quem vem me acompanhando. E eu aguardo vocês, psis valiosas, na quarta-feira, às 19, na nossa próxima aula, certo? 19, horário de Brasília. Eu sempre coloco o horário de Brasília,
porque eu sou do MS, tem muitas pessoas que me acompanham que é do MS também. Então, quarta-feira, 19 horas de Brasília, 18 horas do MS, certo? Obrigada, Cris. Obrigada quem mais esteve presente hoje no ao vivo. E nós nos encontramos na quarta-feira. Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.